estudante, chamo-me Luís Chipoma. Continuando com a resolução de exame de física, de exame de admissão de física para o curso médio, então, para exercício número 11, temos o princípio de conservação de energia mecânica disse que então, nós sabemos que o que? Número 11, energia mecânica é o somatório das energias, energia cinética mais energia potencial gravitacional. Então vamos ver se aqui é a linha A, não é. A linha B também não é. A linha C é a linha C. A energia mecânica vai ser igual à energia cinética mais energia potencial gravitacional. Então 11 é a opção C. Para número 12, um termômetro graduado na escala Kelvin indica 27 graus. Na escala Celsius, este valor é termômetro. É um instrumento que serve para medir a temperatura do corpo. Então, se aqui nós temos que, para dados, vamos ter o quê? Uma temperatura de 273 Kelvin. Então nós queremos a temperatura em graus Celsius. A temperatura em graus Celsius. Então, na fórmula nós vamos ter o quê? Na fórmula nós vamos ter a temperatura em Kelvin. Isso vai ser igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então nós queremos a temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius, isso vai ser igual a esta temperatura em Kelvin menos 273. Então vamos ter esta fórmula aqui na resolução. Vamos ter temperatura em graus Celsius, isso vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então temperatura em graus Celsius, isso vai ser igual a temperatura em Kelvin vai ser 273 menos 273. Então, fazendo a diferença, isso vai ser igual a zero. Zero o que? Grau Celsius. Então a opção correta, vamos ver, é a opção A. 12, opção A. Para número 13, quando dois corpos a temperaturas diferentes são colocados em contato, verifica-se que após certo tempo ambos adquirem a mesma linha A, velocidade, a B, temperatura, ou C, aceleração, ou D, distância. Então, se nós temos dois corpos, por exemplo, um corpo que tem uma temperatura maior em relação a outro corpo, se um corpo tem uma temperatura de 70 graus Celsius e outro corpo tem uma temperatura de 50 graus Celsius, então quando eles dois colocam-se em contato, se juntam, o corpo, aquele que está mais quente, vai transferir calor para aquele que tem mesmo, vai transferir calor para aquele que tem menos temperatura. Então vão estar vão estar em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é o quê? Os dois adquirem a mesma temperatura, o mesmo valor. Então, a opção correta é a opção B. Então, 13 é a opção B. Então, para número 14, as correntes de convecção podem ocorrer nas seguintes substâncias. Temos ferro e ar. B, cobre e água. C, água e óleo. Ou D, madeira e oxigênio. Primeiro, vamos descartar as opções que não são corretas. Madeira e oxigênio não tem a ver com correntes de convecção. Para ferro e ar. Ferro e ar também não tem a ver com corrente de convecção. Cobre e água, ou água e óleo. Então, nós podemos dizer que existem três tipos de transferência de calor. Tem que transferência de calor por condução, transferência de calor por convecção e transferência de calor por radiação. Então, aqui ferro e ar, quando ferro e ar também não tem a ver com a convecção. Cobre e água também não tem a ver com convecção. Então a opção correta é C, é água e óleo. Então tem a ver com convecção, depois de convecção. Então 14 é a opção C. Para número 15,
para levantar uma pedra de 5.000 newtons, emprega-se uma alavanca de 1,50 metros. Então vamos ter para número 15 dados. Para levantar uma pedra de 5.000 newtons, essa é uma força, vamos dizer que a força vai ser igual a 5.000 newtons. Então vamos dizer que é a força 1. Então emprega-se uma alavanca de 1,50 metros. Então esse é o que? É a distância. A distância é igual a 1,50 metros. Depois, o ponto de aplicação, que está no fulcro, o ponto de aplicação da força resistente e o ponto de apoio distam 0,0 metro. Outra distância 2, vamos ter 0,30 metros. Quer saber a força necessária que se deve aplicar às extremidades da alavanca para erguer a pedra é de. Então nós queremos saber a força em 2. E o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a condição de equilíbrio. Para a condição de equilíbrio, nós podemos dizer que o trabalho em 1, isso vai ser igual ao trabalho em 2. Então, o que? Então, vai ser essa força, a força em 1 vezes a distância em 1, isso vai ser igual à força 1,2 vezes a distância em 2. Então nós queremos a força 2. Essa distância 2 está multiplicada. Quando passa para outro membro, passa a dividir. Então vamos ter esta força em 2. Isso vai ser igual a barra de fração. Vamos ter a força em 1 vezes a distância em 1 sobre a distância em 2. Então vamos ter esta fórmula aqui. Então na resolução vamos ter o quê? Esta força em 2, isso vai ser igual a barra de fração. Vamos ter força em 1 vezes a distância em 1 sobre a distância em 2. A força em 1 vai corresponder a 5.000 newton vezes a distância em 1, que é 1,5. 1,5 é a mesma coisa dizer 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5. 0,3 podemos colocar assim, 0,3 é 3 vezes 10 elevado a menos 1. Ou se você quer fazer com máquina, tanto faz. Ou podemos fazer com máquina para nós não atrasarmos. Podemos dizer que a força em 2, podemos dizer que esse 50 dividido por 2 é 25. Com quanto zero? 2 zero. Então ficamos com a força em 2, isso vai ser igual a 50 dividido por 2 é 25. 25, restam 2 zero. 2 zero vezes 3. Vezes 3 dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 1. Então, esse 3 com esse 3 simplifica-se. Esse 10 elevado a menos 1 está no denominador. Quando passa para o numerador, o expoente passa a ser positivo. Então, automaticamente fica 2.500 vezes 10 elevado a 1. Quando passou para o numerador. Então, 2.500 vezes 10 dá 25.000. 25.000 o quê? Newton, essa é a unidade da força no sistema internacional de unidades. Então 25.000 newton. Então vamos ter, se nós 25.000 newton. Então a opção correta vamos ter aqui 2.500 newton. Ou vamos fazer com máquina, vamos provar se isso é verdade. Vamos fazer assim: 5.000 vezes 1,50, que é essa distância, que é a distância 1, vezes 1,50. 1,50, isso vai ser igual a 7.500. 7.500 dividir por 0,30. Então dá isso, dá 25.000. É isso, então não falhamos, está correto, é igual a 25.000 newton. Só que neste exame aqui, eu não sei se eles falharam, mas acho que é o erro mesmo do próprio exame. Aqui não tem a opção correta. Aqui temos 1.000 newton, 1.250 newton, 2.500 newton e 2.000 newton. Não tem a opção correta. Então vamos para número 16. Para número 16, a alavanca interfixa fica em equilíbrio quando se verifica a seguinte condição. Temos a força potente vai ser igual a 2 vezes a força resistente. A força
a força potente vai ser igual à força resistente ou a força resistente. Então nós queremos ver a alavanca interfixa. Para dizer que o quê? A força o quê? A força resistente vezes o braço da resistência vai ser igual à força potente vezes o braço da potência. Então, se a força resistente vai ser igual se a alavanca é interfixa, automaticamente chega a um certo ponto em que essas duas forças, então nós podemos dizer que é a opção D, força resistente vezes o braço da resistência é igual à força potente vezes o braço da potência. Então a opção correta 16 é a opção D. Então, vamos ver. Para número 17, são exemplos de máquinas simples. A linha A temos abre-latas, martelo e tesoura, ou B, bicicleta, pinça e corta-unha, ou C, chave de fenda, alicate e computador, ou D, quebra-nozes, carro e carrinho de mão. A opção A, abre-latas, martelo e tesoura. São exemplos de máquinas simples. Então, 17 é opção A. Número 18. O sistema que permite que as pessoas no chão pendurem objetos muito acima do seu alcance denomina-se alavancas, B, cunhas ou planos inclinados e roldanas. Roldanas têm esse objetivo. Roldanas, se nós formos a desenhar, então nós podemos pendurar o objeto para o quê? Para longo alcance. E roldanas tem a ver com roldanas. Então a opção correta é a opção D. Então, não é alavancas. Então, a número 19. A força de impulsão exercida por um líquido sobre o corpo nele mergulhado depende de material de que é feito o corpo, B, profundidade em que o corpo se encontra, C, volume de densidade do corpo, ou D, volume de líquido, da densidade do líquido e gravidade local. Então, aí quem descobriu esta força de impulsão foi Arquímedes, o físico. Arquímedes, ele quando estava a tomar banho, ele descobriu que quando colocava água para tomar banho, ele descobriu que ele afundava-se, então havia uma força que age no sentido contrário. Então, tinha força de impulso e a força de impulsão que age para cima. Então, a opção B é a opção correta, profundidade em que o corpo se encontra. Então, 19 é a opção B. Para número 20, um bloco de 2 kg mergulhado em um líquido está em equilíbrio quando a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido, B, igual à densidade do líquido, C, maior que a densidade do líquido, ou D, 2 vezes maior que a densidade do líquido. Então, nós sabemos que o que? Densidade, para número 20, nós sabemos que densidade vai ser igual à massa do corpo sobre o volume do corpo. Densidade é igual à massa do corpo sobre o volume do corpo. Ele está dizendo, um bloco de 2 kg mergulhado em um líquido está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, quando a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido, é igual. Se está em equilíbrio, então é igual. É igual, porque está em equilíbrio. Equilíbrio não muda, não vai alterar, está em equilíbrio. Ele tem que ser igual à densidade do líquido. Então a opção correta é a opção B. Então, 20, opção B. Muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e compartilhar.